Olá você, aqui teu servo e amigo pastor Odair Ferreira. É um privilégio tê-lo conosco neste canal. Meu querido, hoje é sábado, como você sabe, nós estamos realizando uma série de ensino e oração com o tema Os Planos do Senhor. Aliás, encerra hoje, nesta série de ensino, baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que vai falar dos planos do Senhor a nosso respeito. Ele tem um plano para cada um de nós, ele tem um projeto para cada um de nós. Ele conhece os pensamentos que tem, o início, o meio e o fim. Hoje nós vamos aprender que nós não podemos fugir dos planos do Senhor. Não é para nós salutar, saudável, abandonar os propósitos e os projetos do Senhor para a nossa vida. No meio dessa caminhada, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que andaram até certo tempo na presença do Pai, seguindo o projeto e o plano dele, mas infelizmente abandonaram. E nós aprendemos que alguns teve tempo de reconciliar e voltar atrás, e outros não. Um grande exemplo daquele que não teve tempo de voltar atrás foi Judas Iscariote, que infelizmente acabou ceifando a sua própria vida. Um outro exemplo, o rei Saul, que no início ele servia e temia o Senhor, mas já no final, infelizmente, estava buscando conselhos de espíritos, e o seu final foi trágico. Hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico que vai falar de alguém que começou seguindo e servindo ao Senhor. O Senhor fez um plano para ele, ele até tentou fugir, mas pela misericórdia de Deus, ele retrocedeu e voltou. É sobre isso que eu quero dizer, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante a face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Agora vamos lá no capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do interno gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu amado, nós acabamos de ler um texto bíblico que vai falar do profeta Jonas. Profeta Jonas, um servo do Deus vivo. Profeta Jonas que até então recebeu um chamado de Deus. Deus dá a ele uma ordem, Deus faz um plano para o profeta. Olha só, profeta, eu tenho um plano para você, que você vai a Nínive pregar para que o povo dali venha se converter. Mas só que Jonas, ele pega e vai para outro lado. Porque a fama do povo de Nínive até então era um povo, meu irmão, perverso. Eles matavam todos os profetas que por ali tinham passado. Eles estavam fadados ao pecado, à perdição. Mas o Senhor tinha um plano na vida daquele povo, um plano de salvar aquele povo. E o Senhor tinha um plano na vida de Jonas, um plano de levar a salvação naquele povo. Mas só que Jonas tinha o próprio plano dele, o próprio projeto dele. Ele queria ir para Tarsis. Segundo estudiosos, Tarsis era uma cidade litorânica, rodeado de belas praias, um lugar totalmente diferente, acolhedor, não um lugar nocivo.
Ele queria ser acolhido, ele não queria enfrentar a luta, enfrentar a prova. Ele queria fazer o desejo da carne dele, o desejo dele, não a vontade e os planos do Senhor. A Bíblia diz que então ele vai e pega uma passagem rumo a Tarsis, totalmente diferente de Nínive. Mas o Senhor do alto dos céus envia uma grande tempestade. A minha Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, o salmista, mais claramente, que não tem como esconder dos olhos do Senhor. O salmista disse que ainda que esteja nas profundezas da terra, ainda assim os olhos do Senhor o encontrará. Se Deus tem um plano na tua vida, meu amado, não fuja do plano e do projeto do Senhor. Se o Senhor tem um plano para a tua casa, para a tua família, é melhor você se pôr na posição. Porque esse texto bíblico mostra claramente que Jonas tentou fugir dos planos do Senhor. Quando ele está em alto mar, o Senhor envia uma forte tempestade. Toda a tripulação fica assustada, porque eles não eram cristãos, eles não temiam ao Deus dos hebreus. Mas eles vão buscar então a solução para esse problema. Até que eles encontram Jonas dormindo no porão do navio. Muitos estão padecendo, estão sofrendo, e aquele que causou todo aquele tumulto está dormindo, está sossegado. Mas só que quando eles encontram Jonas, ele entende que se lançarem Jonas no mar, aquele tumulto ia passar, aquela tempestade ia passar, aquela turbulência ia passar. Meu amado, minha amada, talvez você está vivendo turbulência. Talvez você está vivendo momentos de dificuldade. Talvez você está passando por momentos difíceis, terríveis. Mas eu tenho algo para te dizer. Volta ao primeiro propósito do Senhor. Deixa cumprir os planos do Senhor na tua vida. Talvez aqueles que estão na sua embarcação, na tua família, estão padecendo, filhos, esposo, esposa, por conta de desobediência sua. Qual desobediência, pastor? Você me pergunta. Sair dos planos e dos projetos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que no alto, no fundo do mar, Jonas começa a orar, uma vez lançado no fundo do mar. Ele começa a orar e clamar ao Senhor. E ele diz que vai cumprir o propósito do Senhor. Nós lemos no capítulo 2. Ele disse que aquilo que prometeu, isso ele cumprirá. Então o Senhor envia, meus amados irmãos, a providência. O interessante é que quando ele faz essa oração, ele não está em outro lugar, senão no interior de um grande peixe. Para você ver como que é os planos do Senhor. É humanamente impossível a pessoa ser engolida por um grande peixe e permanecer vivo. Porque entra muita circunstância na hora do engolimento, a mastigação. Depois que mastiga dentro do estômago, até mesmo os animais, eles liberam suco gástrico. E ele permanece vivo, com vida, porque o Senhor, o plano na vida dele não mudou. Muitos de nós, muitos mesmo, saem da propósito do Senhor, deixa de fazer a vontade do Senhor, sucumbe lá embaixo, sofre, passa luta, mas continua com vida ainda, porque o Senhor está dando chance de se arrepender. Infelizmente, alguns não tiveram essa oportunidade. Muitos tiveram a oportunidade de se arrepender e não aproveitaram essa oportunidade. Mas Jonas, entendendo que o propósito de tudo aquilo era para que ele fosse salvo, ele se arrepende do ato de rebeldia, ele se arrepende do ato de não cumprir os planos do Senhor, e de dentro daquele grande peixe ele ora ao Senhor, e o Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia aquele grande peixe e libera ele em Nínive. Em Nínive, Jonas prega. Em Nínive, Jonas cumpre os planos e os projetos do Senhor. E até o rei daquela nação se arrependeu. E todos dobraram o joelho e se converteram ao Senhor. Sabe por quê? Porque os planos de Deus é perfeito. Os planos de Deus é magnífico. O projeto de Deus para a tua vida é desta forma, meu irmão. Deus não ia te pôr, aliás, Deus não vai pôr você numa furada.
Deus não vai pôr você numa roubada. O que Ele prometeu, isso Ele cumprirá. O que Ele projetou, isso acontecerá. Você crê nisso? Se você crê, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça, que eu quero orar por você hoje. Encerramento desta série de ensino e oração, eu vou orar com as duas mãos, crendo na providência divina. Fecha os seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel. É no santo e abençoado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu apresento nas vossas mãos a vida desse homem e a vida desta mulher. Pessoas, Pai amado, que tiveram seus planos frustrados. Quantas pessoas, Pai amado, começou na sua caminhada, na Tua presença, buscando ao Senhor, querendo saber os projetos e os planos do Senhor. Muitos até começaram, ó Pai, a cumprir os planos do Senhor. Mas no meio da caminhada, a peleja foi difícil, a afronta foi grande. A desavença veio e acabou tirando essas pessoas, ó Pai, do centro do vosso querer. Não tiraram, mas elas saíram, Pai amado, dos planos do Senhor. Hoje muitos estão padecendo, estão sofrendo. Muitos hoje, Pai amado, procuram solução para o problema e não entende que o problema é elas mesmas, porque saíram do centro do vosso querer, saíram dos planos do Senhor. Ó Pai amado, da mesma forma que o Senhor enviou aquela tempestade para que Jonas pudesse voltar aos planos do Senhor, muitos também estão enfrentando tempestades, muitos estão passando por dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade na área da saúde, dificuldade na vida sentimental, dificuldade, Pai amado, na área, Pai eterno, profissional, dificuldade, Pai amado, em todos os níveis. Pessoas que antes oravam, jejuavam, leiam a Bíblia, hoje não conseguem ter uma vida espiritual. Muitos estão sendo escravizados pelo pecado, muitos estão sendo, Pai amado, humilhados por dificuldades. Pessoas para colher, para pôr no colo, para tratar, não aparece, mas para julgar, para até mesmo querer punir, não falta. Mas ainda bem que o Senhor é o justo juiz. O Senhor é o Deus que tem um plano e um projeto para cada um de nós. O Senhor tem um plano, Pai amado, de bênção. O Senhor tem um plano de fazer prosperar. O Senhor não tem plano que nós passamos nenhum mal. A vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e agradável. E eu acredito no poder do Senhor, eu acredito na palavra do Senhor. E é por acreditar, ó Pai, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida do meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família, que no ano de 2024 ele viverá os planos do Senhor, que no ano de 2024 o mover, o agir do Senhor será sobre a tua casa, sobre a tua família, o nome do Senhor será glorificado e a vontade do Senhor será feita em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu quero declarar e profetizar que no ano de 2024 até aquilo que era para dar errado vai ter que dar certo. O poder do Senhor Jesus será manifesto, a graça, a grandeza e a Shekinah do Senhor vai permanecer e prevalecer na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu amado, creia somente e viverás os planos do Senhor.